Que história é essa? O que é que essas histórias que Jesus tem contado têm a ver comigo? E antes de começarmos especificamente a parábola do dia de hoje, eu vou pedir que você abra sua Bíblia. Mas, na verdade, você não precisa não, porque eu vou projetar para você. Tem um versículo, este que está aqui. Vamos ler juntos esse versículo? Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Como assim? Como é que alguém pode conseguir ser ao mesmo tempo esperto, astuto, sagaz e sem malícia, sem maldade, inocente? Como é que alguém consegue ter as duas características simultaneamente? Mas isso não é uma parábola, isso é uma afirmação de Jesus. Ele disse isso quando enviou os 70 para levarem a mensagem do Evangelho e disse para eles: estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. E essa aparente contradição, né, um clássico paradoxo, nos ajuda a entender que, para Jesus, era possível aliar a esperteza com a inocência, com a falta de maldade. E essa compreensão vai nos ajudar na compreensão mais profunda de uma das mais enigmáticas parábolas de Jesus. Hoje, nós veremos a parábola do administrador astuto. Por favor, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 16. Leremos os 15 versículos iniciais. Essa parábola, ela pode dar um nó na sua cabeça. Mas se formos juntos, com calma, buscando o que a palavra de Deus tem a nos dizer para explicar a si mesma, certamente chegaremos ao ponto em que Jesus queria que chegássemos. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que eu estou ouvindo ao seu respeito? Preste contas agora da sua administração, porque você não poderá continuar sendo o administrador. Farei uma auditoria. Isso que ele falou lá, né? Usando o linguajar de hoje: vou fazer uma auditoria e você vai ser demitido. Versículo 3. Foi exatamente isso que o administrador entendeu, porque vemos aqui: o administrador disse a si mesmo: o meu senhor está me despedindo, o que farei? Cavar? Eu não tenho força para isso. Mendigar? Não, eu tenho vergonha. E aí é o que a gente chama de momento eureka. Eureka é uma palavra grega que significa descobrir. Né? Dizem que foi Arquimedes que falou esse negócio lá, mas não vem ao caso. Só que não foi essa palavra que ele usou aqui, não. A palavra que está em Lucas foi egonou, que significa já sei. Mas é, de certa forma, um momento eureka, né? Em vez de eureka, egonou. Tudo bem, a gente não entende nenhuma nem a outra, mas entende que aquele cara sentiu que a coisa estava ruim para ele e ficou pensando, o que eu faço, já sei o que fazer. Quando eu perder meu emprego aqui, eu vou agir para que as pessoas me recebam em suas casas. Mas como? Versículo 5. Então, ele chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. Gente, 100 potes de azeite não são 100 vidrinhos de 500 ml, não. São 100 ânforas daquelas grandes que a gente vê em filme, tá? Da antiguidade. É muito azeite, é muito dinheiro, muito dinheiro. Daí dá para perceber que esse senhor era um homem muito rico, porque as pessoas deviam muito para ele. E o primeiro, então,
devia 100 potes de azeite, e o administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Uau, 50% de desconto? Muito bom isso, né? A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo. 100 barricas de trigo. É muito trigo. É muito dinheiro devido. E aí, respondeu-lhe o administrador: tome a sua conta e escreva 80. Aí já deu um desconto de 20%. A partir desse momento, a narrativa muda. Mas é fácil, não há nada de errado em entendermos que aquele administrador fez esse mesmo tipo de procedimento com pelo menos os principais devedores do seu senhor. Aquele senhor, é fácil da gente perceber que ele era tão rico que ele nem se preocupava com a forma como os bens dele estavam sendo administrados. Tanto que ele ficou sabendo, ouvi dizer que você está desperdiçando os meus recursos, vou fazer uma auditoria. Ele nem sabia o que estava acontecendo. E quando avisou o administrador desonesto que ele faria isso, deixou o cara ainda administrando. Não foi lá imediatamente, tomou conta da situação, deixou ele lá. É como se você despedir alguém que trabalha na sua casa e deixar a pessoa com a chave da tua casa depois disso. Algum problema vai ter, né? Pode acontecer. Melhor prevenir. Então, vemos o versículo 8. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. E aí a gente fica atônito. Como é que é? Jesus está elogiando o administrador desonesto porque foi astuto? Jesus está elogiando a astúcia desonesta? Não, gente, não é isso que está acontecendo aqui, não. Esse senhor aqui não é o senhor, o pai, que elogiou o administrador desonesto. Quem elogiou o administrador desonesto foi o homem rico, o senhor dele. O senhor dele o elogiou. Ou seja, o cara estava sendo roubado, viu que o seu administrador foi mais uma vez desonesto com ele, se utilizou dos recursos dele para comprar favores dos outros, e naquela época, hoje ainda existe o toma lá da cá, né? A gente sabe disso. Mas naquela época, essa troca de favores era uma coisa bem mais profunda do que é hoje. As pessoas realmente se obrigavam a atender um pedido de alguém a quem deviam um favor. É aquela máxima do poderoso chefão. Eu pago qualquer coisa para fazer o que eu preciso. Não, eu não quero o seu dinheiro. Eu quero que você saiba que eu estou lhe fazendo um favor e um dia eu vou te pedir um favor e você não vai poder negar. Então, é basicamente essa troca de favores que aquele administrador desonesto estava fazendo. O seu chefe, né, o senhor, o homem rico, ele reconheceu a astúcia do seu empregado. Ele não disse que ele não era desonesto. Ele está aqui, está no texto. O Senhor elogiou o administrador desonesto. Não há dúvida de que ele era desonesto, não há dúvida de que o que ele estava fazendo ao gastar o dinheiro do seu senhor era errado, mas que ele foi astuto, ele foi. E aí Jesus pega essa parábola e no meio do versículo 8, vocês sabem, né, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Eles foram aplicados ao texto posteriormente. Então, deveria haver uma quebra, porque Jesus disse, no início do versículo 8, o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Aí sim é uma constatação de Jesus. Agora é Jesus falando a sua
compreensão, a sua dedução da sua própria parábola. Então, Jesus já disse por que ele contou aquela parábola. Lembrem-se lá no versículo 1, que Jesus estava conversando com os seus discípulos. Não era com os fariseus. Algumas parábolas são contadas para os fariseus, outras são contadas para os seus discípulos. E a gente tem que entender o público-alvo. Jesus estava falando com os seus discípulos, e para os seus discípulos, ele disse, lá na metade do versículo 8, os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Vamos aprender a ser sagazes, como as serpentes. Porque aquele cara era uma cobra. E ninguém quer ter uma cobra dessa por perto, por mais sagaz que ele seja. Mas a gente tem que aprender com a forma inteligente dele resolver os problemas. E aí, eu lhe pergunto, qual a sua relação com os bens materiais? Porque Jesus está dizendo aqui que os filhos da luz, ou seja, nós, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor, nós somos os filhos da luz. Você sabia disso, que você é um filho da luz? Todo aquele que nasce de novo em Cristo Jesus é um filho da luz, é um filho de Deus. Filho de Deus não é todo mundo que foi criado, não, tá? João, capítulo 1, versículo 12, né? Diz que aqueles que o receberam, aqueles que creram no seu nome, a estes foi dado serem filhos de Deus. Então, filho de Deus é só quem creu. Creu, virou filho de Deus, virou filho da luz. Então, os filhos da luz deveriam ser mais espertos, mais inteligentes, mais sagazes na forma de utilizar os recursos materiais que estão em suas mãos. Recursos que nem são seus, são do Senhor. Ou a gente não entendeu ainda que tudo que nós temos pertence a Deus, ao Senhor, que é riquíssimo e que entrega em nossas mãos para administrar. O que você tem feito com os recursos que Deus tem te dado? Como você tem utilizado esses recursos em benefício de outras pessoas? Vejam, o uso dos bens materiais, em geral, e do dinheiro, em particular, é tema recorrente das parábolas de Jesus. Cerca de 1/3 das parábolas de Jesus tratam, de uma forma ou de outra, sobre dinheiro, sobre recursos materiais. O que leva muitas pessoas a acharem que Jesus está prometendo prosperidade para todo mundo, né? Como inclusive é pregado em alguns lugares. Não aqui. Porque é nítido que, ao trazer esse assunto à tona perante os seus discípulos, Jesus não está incentivando os seus discípulos a buscarem as riquezas desse mundo, ou a buscarem a Deus para receberem as riquezas desse mundo. Não, ele está justamente alertando os seus discípulos para o perigo que existe na busca das riquezas como um fim em si mesmo. Todas essas parábolas sempre têm a mesma direção. Alerta, cuidado, cuidado com o que você vai fazer com o dinheiro. Tanto que lá em Marcos, capítulo 10, versículo 23, não precisa tirar de Lucas não, é só esse versículo aqui. É aquela situação do jovem rico que chega para Jesus e pergunta para ele o que ele tem que fazer para ganhar a vida eterna. Jesus responde para ele que ele tem que cumprir os mandamentos. O rapaz diz que já cumpre todos. E aí Jesus, porque o ama, diz para ele que para ele ser perfeito ele tem que vender tudo o que tem, dar aos pobres, construir para si tesouros nos céus, segui-lo, e então ele será salvo. E o homem foi embora muito triste, porque tinha muitas posses. E então Jesus se vira para os seus discípulos, em Marcos capítulo 10, versículo 23, e diz: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Ou seja, é óbvio que Jesus não está usando as suas parábolas
para incentivar a busca pela riqueza. E para ficar mais claro ainda, não vou projetar, mas eu vou ler aqui para você rapidinho, Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si é neutro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Paulo completa o seu argumento dizendo: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Portanto, voltando a Lucas 16, como é possível a Jesus extrair algum princípio espiritual positivo a partir desses atos, essas atitudes antiéticas, escandalosamente erradas desse administrador desonesto? Como é que Jesus contou essa parábola? O que ele pretendia com isso? Gente, vamos deixar que Jesus explique para nós. Está claro que Jesus não está aprovando a prática daquele homem. Ele não aprova a falta de honestidade, de lealdade. Obviamente não é isso. Mas ele está dizendo que aquele homem realmente foi muito astuto no trato dos bens do seu senhor para conquistar amizades. Amizades que lhe devessem favor. Isso Jesus está reconhecendo. E aí, vamos ver 3 exortações muito práticas que o próprio Jesus apresentou. Ele apresenta a parábola, apresenta a conclusão, que acabamos de ver na segunda metade do versículo 8, dizendo que os filhos ímpios, os filhos do mundo, são mais sábios no trato das riquezas do que os filhos da luz. E então ele apresenta 3 princípios que nós devemos aprender no texto. O primeiro deles, versículo 9, Lucas 16, por isso eu digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, ela, as riquezas, ou ele, o mundo, há uma dúvida, né? O texto está se referindo às riquezas, quando elas acabarem, ou se referindo ao mundo, quando ele acabar. Mas, quando acabar, quando tudo se acabar, eles, esses novos amigos que você conquistou, os recebam nas moradas eternas. Uau! Jesus, então, ele está dizendo para a gente que a gente tem que comprar a amizade das pessoas, mas de que valor vai ter isso na eternidade? Obviamente, não é comprar a amizade das pessoas, mas é usar os recursos para ajudar com que outras pessoas também sigam para as moradas eternas. O que é que você tem feito para ajudar a divulgação do Evangelho? De que maneira você tem usado os seus recursos materiais para contribuir para o avanço do Evangelho? Para fazer mais amigos, mais pessoas nos céus que te recebam lá. A nossa igreja, por exemplo, é dizimista. A nossa igreja dá o dízimo dos dízimos. As ofertas não, mas os dízimos são dizimados também. Uma parte para a Junta de Missões Mundiais, uma parte para a Junta de Missões Nacionais, uma parte para o plano cooperativo das igrejas batistas, que mantém missionários em prisões, hospitais, cemitérios.
eles têm que ser mantidos de alguma forma. E a nossa igreja contribui. Quando você dá o seu dízimo, a 10ª parte do que você deu vai para essas instituições ligadas à nossa denominação. Então, a nossa igreja está trabalhando para aumentar o número de amigos que vão nos receber no céu. Gente, olha só, você não vai levar nada disso aqui para o céu. Nada. Só tem uma coisa que você vai levar para o céu. Os amigos que você fizer aqui. Que forem para você também. Que forem para o céu também, né? Esses você vai levar para o céu. Então, o que adianta ficar investindo em muitas coisas que acabarão? O que Jesus está dizendo para a gente é que a gente tem que direcionar o foco, direcionar as prioridades do nosso trato com os recursos que são dele, para aumentarmos o número daqueles que estarão conosco no céu. Nós vimos, inclusive, na semana passada, Pedro dizendo que Jesus ainda não tinha voltado porque Deus é paciente. E ele está esperando que o número de filhos se complete. Por isso que ele ainda não voltou, porque a gente acha que já era tempo, né? Mas ele está lá, ele tem o tempo dele, a gente tem que esperar. Então, esse é o primeiro ponto. O dinheiro, os recursos que temos, devem ser usados para ajudar outras pessoas a chegar nos céus. Temos que ser generosos, mas não em benefício próprio. Generosos em benefício daqueles que nós queremos que estejam lá junto conosco também. Esse é o tesouro no céu, que naquela mesma fala do jovem rico, Jesus diz que ao invés de acumularmos tesouros na terra, devemos acumular tesouros nos céus. Esses são os tesouros nos céus. Muito bem. E aí, eu lhe pergunto, aí vem um momento, e daí? Tá bom, tá, Jesus falou isso, sei. E o que eu tenho a ver com isso? Ora, a minha pergunta para você é a seguinte: de que forma você está ganhando os seus amigos para te receberem lá no céu? O que você está fazendo para ganhar seus amigos para Cristo? Questione-se sobre isso, porque é o que Jesus está fazendo aqui, que nós temos que aprender a utilizar bem os recursos, com a mesma astúcia e sagacidade que aquele homem desonesto usou, só que com boas intenções, a vontade de Deus. E aí ele vai para a segunda das suas lições, vamos dizer assim. Lucas, capítulo 16, agora os versículos 10 a 12. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem é que lhes dará o que é de vocês? Jesus sumarizou, resumiu em 3 versículos toda a parábola dos talentos, que está lá em Mateus capítulo 25, de 14 a 30. Na parábola dos talentos, 3 homens diferentes recebem talentos diferentes. E talento ali não é dom, é dinheiro mesmo. Tá? E é uma quantidade significativa de dinheiro. Cada grupo recebe, cada um dos 3 recebe uma boa quantidade de dinheiro, e o Senhor se afasta e vai embora. Quando o Senhor volta, ele chama os 3 para prestação de contas. Vai ter prestação de contas. O que é que você fez com os recursos que eu te dei? A gente vai ser chamado. Senta aqui do meu lado, mostra para mim o que você fez. Aí você, mas puxa, sabe aqui, veja bem. Nós fomos comprados por alto preço. Nós éramos escravos do pecado. Nada que tínhamos nos pertencia tudo a este mundo. Veio Jesus, morreu por você,
para que o sangue dele resgatasse você pela fé dessa escravidão do pecado. Mas agora, a questão que fica é a seguinte: você vai ficar escravo de quem? A gente tem que se perguntar isso. Não, de ninguém, agora eu sou livre. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que nós nos tornamos servos, ou seja, escravos, de Deus. Nós não somos nossos próprios senhores. Gente, não se esqueçam que a tentação de Lúcifer, da serpente, lá no Éden, foi: se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. E a nossa sociedade vive exatamente esse princípio de Lúcifer de ser Deus. Cada um quer ser seu próprio Deus. Não dever nada a ninguém, decidir tudo sozinho. Mas a gente sabe que não é assim. É impossível. Todos os seres humanos são interdependentes. Você nunca será totalmente livre. Há vários determinismos que nós sofremos. Existem determinismos históricos, sociológicos, físicos, genéticos, vários determinismos. Ninguém é totalmente livre. A questão é: a quem você servirá? A quem você servirá? Mas, ainda, nesse item 2, precisamos ser fiéis e dedicados na administração dos recursos que Deus nos confia. Eu lhe pergunto: de que forma você tem gerenciado os recursos que Deus te concedeu? Pense nisso. E, finalmente, essa eu vou até projetar para você, versículo 13. É a terceira lição que Jesus nos apresenta, nós, seus discípulos, com base na parábola do administrador astuto. Ele diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí a palavra que foi traduzida como dinheiro é mamon, é o Deus dinheiro. É o nome de uma entidade. Não tem como você servir a Deus se você estiver servindo ao dinheiro. Quem é que manda na sua vida? É Deus ou é o dinheiro? Você manda no teu dinheiro ou é o teu dinheiro que manda em você? É isso que Jesus está dizendo para a gente. Portanto, a terceira lição dele: não permita que o dinheiro ocupe o lugar de Deus no seu coração. Não caia nessa narrativa de que você é livre para escolher o que você quiser, que você não deve nada a ninguém. Não caia nessa narrativa. Principalmente se você é nascido de novo em Cristo Jesus, você é servo de Deus. Tudo o que você tem é dele, que ele coloca em suas mãos para você administrar e usufruir também. Então você tem que prestar atenção nas 3 lições de Jesus. Você precisa entender que o dinheiro deve ser usado para ajudar os outros a chegarem nos céus, deve ser usado para ajudar os outros nas suas necessidades. Você tem que entender que precisa ser dedicado no trato dos recursos que Deus concede a você, e você tem que entender que é muito perigoso lidar com dinheiro. O dinheiro corrompe. E você tem que estar sempre se examinando para saber a quem você está seguindo, a quem você está servindo. Inclusive, Paulo disse aos Romanos, capítulo 6, versículo 16, assim: vocês não sabem que quando se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos a quem obedecem? Então, se você se oferece às suas próprias paixões para servi-las, você se torna escravo delas. Se você se oferece à ganância, ao orgulho, todas aquelas questões que foram apresentadas como tentações diante de Jesus, você vai acabar servindo a todas aquelas
formas de nos desviar do caminho de Deus. E aí Paulo continua ainda no mesmo versículo 16. Quem é escravo, quem peca é escravo do pecado, que leva à morte. Quem obedece é escravo da obediência, que leva à justiça. Ou escravo da morte, ou escravo da justiça. A escolha é sua. E aí eu lhe pergunto, a quem você está servindo? Para concluir, Lucas, não Jesus, Lucas, fez o seguinte comentário, no versículo 14, logo em seguida. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviram tudo isso e zombaram de Jesus. E eu garanto para você que você tem vários amigos, inclusive dentro da igreja, que podem agir como esses fariseus. Gente, esse negócio que tudo pertence a Deus, não, para com isso é loucura. Sim, os fariseus eram os homens religiosos do tempo deles. E eles não entendiam que as coisas que eles tinham pertenciam a Deus. Mas aí, a esta postura dos fariseus, Jesus respondeu: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Concluindo, essa parábola trata de dois princípios muito importantes: sabedoria, sagacidade, esperteza, como da cobra, mas fidelidade. Fidelidade ao Senhor. Sabedoria no trato dos bens que o Senhor colocar em suas mãos. Fidelidade na forma como você vai tratar daqueles recursos. Esses são os dois princípios que extraímos dessas três orientações de Jesus, inspiradas na parábola do administrador sagaz. Tudo o que temos pertence a Deus, deve ser usado com sabedoria para ajudar os outros a chegar no céu. Portanto, precisamos ser fiéis e dedicados na administração dos recursos de Deus, que Ele nos confia. E precisamos nos examinar constantemente para verificar a quem estamos realmente servindo, com tudo que temos, com tudo que somos. Examine-se a si mesmo. É por isso que eu constantemente alerto, eu conclamo todos a criarem o hábito de chegar ao final do dia e fazer um momento de avaliação de como foi seu dia, para que o Espírito Santo tenha a oportunidade de lhe convencer de que é necessário se arrepender de algo, mudar algo. Examine-se. Hoje não é dia de ceia. Todo dia de ceia a gente diz: examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão, beba do cálice. Não, hoje eu peço que você feche os seus olhos agora e examine-se. Examine-se como você tem lidado com os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos.